Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o Mestre Jesus nos abençoe, que possamos todos sermos inspirados pela divina presença do Mestre Jesus. Antes de mais nada, de hoje a 8, na próxima quinta-feira, nós temos um programa que vai ao ar uma vez por mês, que é Espiritismo na Contemporaneidade. Na próxima quinta-feira, teremos a presença de Jussara, ela é a presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, diretora do Centro Espírita Allan Kardec, em Nova York. Eu e o Jailson, nós vamos entrevistá-la ela nesse programa que vai ao ar uma vez por mês, Espiritismo na Contemporaneidade, onde a Jussara, lá dos Estados Unidos, ela vai falar sobre o aniversário do Livro dos Espíritos. Então, portanto, na próxima quinta-feira, não vamos ter o estudo do Primícias por conta desse programa que só vai ao ar uma vez por mês. Agradecendo ao Senhor da vida, aos mensageiros do mundo maior, que possamos sermos agraciados pela presença desses benfeitores espirituais que têm conduzido o destino da humanidade, a esses benfeitores que têm nos auxiliado nesses momentos de grande transição que a humanidade vem atravessando. Jesus esteja eternamente conosco. Pois bem, meus amigos, hoje vamos tecer algumas considerações no prólogo, que é as considerações iniciais de Amélia Rodrigues. Nesse prólogo, Amélia Rodrigues vai justificar o porquê da obra e as fontes fidedignas que Amélia Rodrigues escolheu no mundo maior para a produção poética desta obra notável que é Primícias do Reino. E logo na introdução do prólogo, ela coloca uma passagem de Lucas, uma citação de Lucas. Mostrai-me uma moeda de quem tem a imagem e a inscrição. E respondendo eles, disseram, de César. Disse-lhe então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E Amélia Rodrigues, ela inicia dizendo assim, nesse vigoroso e expressivo diálogo, defrontam-se dois reinos em litígio, o material e o espiritual. Jesus, quando esteve na Terra, certamente ele iria deixar bem claro para este mundo em litígio a grande diferença do mundo material e do mundo espiritual. A esfinge de Augusto e as inscrições na moeda de trocas e de valor aquisitivo representavam o poder temporal, as hostes guerreiras, vencendo cidades, as glórias efêmeras de trânsito breve, as fronteiras ensanguentadas, espalhadas por toda parte, o luxo, o gozo, as ambições, o crime desenfreado, as vaidades e a morte. 2021 anos depois, a gente está vendo que essas cenas ainda permanecem, por mais que o Cristo tenha nos ensinado o seu evangelho de ética e de amor. O imperador, alçado ao poder por uma série interminável de acontecimentos imprevisíveis, estendia sua força por
todos os ricões e estava presente em todo lugar. O sonido das suas moedas significava grandeza, abastança, poder. O pó não interrompia sua marcha sobre as terras do grande império. Jesus, no entanto, era o príncipe de outro reino, aquele reino de paz e justiça, onde a sabedoria sublima as aspirações. Imenso reino, além da terra, cujos alicerces, entretanto, se constanciam na argamassa da terra. Augusto semeava o terror, o ódio devastava. Jesus trazia o convite enérgico e desativado à escolha ao dever maior do amor. O primeiro combatia como as águias, inesperadamente, com violência, astúcia e impiedade. O segundo semelhava-se à pomba mansa, mensageira da paz. Os dois reinos tinham e têm bem definidas finalidades, perfeitamente delineados roteiros. Como eu comentei hoje mais cedo, quando o amor veio à Terra, com a presença magnânima do Espírito mais perfeito e que teria como proposta apresentar a sua boa nova, como nós vamos ver mais adiante nos próximos estudos. Mas aqui, Amélia Rodrigues vai traçando um perfil histórico entre o homem-luz e os homens ainda no seu movimento de litígio. E Amélia continua dizendo: Augusto reinava. Ele, porém, viera ter com os homens para oferecer as primícias do reino, que lentamente conquistaria os amargurados e desiludidos espíritos humanos após os insucessos e frustrações no reino da fantasia de triunfos passageiros. Inquirindo sobre o dono da efígie esculpida na moeda, Jesus omitia-se em reconhecer a autoridade do imperador, por ser uma autoridade que lhe era dada e não uma legítima autoridade, aquela que vem de mais alto. E aqui a gente percebe que Amélia Rodrigues deixa bem claro, na citação de Jesus, que acima das autoridades do mundo de César, certamente há autoridade de Deus, conforme está muito bem fundamentado na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. E Amélia Rodrigues continua na sua dissertação, aprofundando meditações nos programas da era espacial, nos esquemas ultramodernos sobre a planificação da família, nos esboços ousados da psicologia juvenil, nos arrematidos avanços da sociologia, que experimenta a aplicação de doutrinas perigosas, não podemos ignorar a onda avassaladora das paixões, das lutas e dos naufrágios morais. Lembramos a todos vocês que essas páginas foram psicografadas na década de 60, em 1967. E já Amélia Rodrigues já registrava essa pandemia que nós consideramos, e hoje Divaldo, conversando sobre espiritismo, ele falou sobre isso, que a maior pandemia que existe na humanidade é a pandemia da imoralidade do pensamento.
E Amélia Rodrigues, ela já vinha pontuando essas questões, que o problema da humanidade é um problema de questão ética e moral. No momento em que o homem, Amélia Rodrigues disse, no momento em que o homem, apesar de todas as conquistas que lhe enriquece o parque das experiências, parece desumanizar-se, em que a volúpia da velocidade avassala todos os empreendimentos e as estatísticas apresentam índices surpreendentes nos seus diversos aspectos, com a aflição que campeiam em frene, sem mãos que lhes estanque as lágrimas ou corações que se transformam em conchas vivas. Desejamos respeitosamente testemunhar reconhecimento e afeição às células espíritas cristãs que se espalham fraternalmente, abrindo suas portas à dor e ao desespero, oferecendo repouso e esperança a todos sob a égide excelsa do Cristo. Vejamos bem, meus amigos, ela está falando nos anos 60. Naquela época não havia a tecnologia que tem hoje. A pandemia da tecnologia, que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Nos anos 60, os meios de comunicação era muito pífio, não era veloz como hoje. E ela, nessas citações aqui, ela vai dizer que já ocorria essa desumanidade. A imprensa na época, algumas revistas da época, a revista Fatos e Fotos, a revista O Cruzeiro, que eram as duas grandes revistas de maior circulação nacional e internacional. A revista O Cruzeiro tinha aproximadamente 1 milhão de assinantes e circulava no mundo inteiro. E tinha matéria sensacionalista. Esse era o contexto da mídia, da comunicação de ponta daquela época. Então, quando ela diz assim, células que instruem, esclarecem, albergam, consolam, alimentam, iluminam, sustentam e encorajam os espíritos atormentados, vítimas de si mesmos. Os espíritos atormentados, vítimas de si mesmo. A auto-obsessão, o que Joana de Ângeles fala muito bem no livro Amor, Imbatível Amor, no livro O Homem Integral, e em sua obra, que eu considero a obra magistral da série psicológica de Joana, o livro Em Busca da Verdade, que é uma análise da parábola do filho pródigo, e vai falar desse vazio existencial, da vítima de si mesmo. E aí, Amélia diz assim, do medo ou das neuroses de difícil classificação, células onde alguns sirineus ofertam com a própria vida as primícias daquele reino que virá, tendo em vista o atual declínio de César, conquanto o brilho das suas últimas luzes, reino cujas fundações, há 2000 anos, ele veio lançar no sofrido solo moral do planeta. A Galileia, nós vamos falar sobre o respiro histórico, o quadro histórico da Palestina, da Galileia daquela época, não é? As guerras dos hebreus, as guerras dos judeus, e Jesus mergulha nesse mundo de litígio em um momento histórico da humanidade. Era um momento que o Cristo certamente teria que interceder nos destinos da humanidade. E foi exatamente o momento certo que ele iria impulsionar de forma ciclônica a evolução espiritual da raça humana. Eu sempre tenho comentado nas nossas palestras, se Jesus não tivesse vindo à Terra
como é que nós estaríamos hoje? Se o amor não tivesse vindo, se o evangelho não tivesse sido implantado pelo Cristo, como nós estaríamos 2000 anos depois? É uma reflexão. Pensando nesses lutadores estoicos cristãos da última hora, naqueles sofredores que o vendaval colhe e esfacela a cada instante, e naqueles outros ainda não vencidos, encorajam-nos a alinhavar, e de forma poética, Amélia vai dizendo, encoraja a gente a alinhavar alguns pensamentos, estudos e evocações dos ditos do Senhor. E aqui está entre aspas, que o editor colocou. O dito do Senhor, a vivência do Evangelho de Jesus na nossa vida prática. Eu vou repetir o que eu falei hoje mais cedo no outro grupo, uma citação de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele iria afirmar: o Evangelho de Jesus não é para ser estudado. Não se estuda o Evangelho de Jesus. Quando eu li esse texto do filósofo Humberto Roder, o seu biógrafo, que não se estuda o Evangelho, mas sofre como Evangelho. Você tem que viver o Evangelho. Quem vive o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua boa nova, é uma proposta de revolução no seu mundo íntimo. Como iria dizer o monge Anselm Grün, ao escrever o livro O Amor e a Sua Revolução. Anselm Grün vai parafrasear o pensamento de Jesus, que as suas parábolas, o seu evangelho, é uma proposta de revolução no mundo íntimo de cada um de nós. É você dar checkmate a você mesmo. Então, se você se transforma pelo evangelho, você sofre. A transformação vai levar que você comece a não aceitar determinado tipo de postura que você tinha antes. Porque o evangelho é uma proposta de revolução no mundo íntimo de cada um de nós. Em cada uma das nossas células mentais, ela é alterada quando nós vivenciamos as parábolas de Jesus, as sinapses, os neurotransmissores, tanto Joana de Ângeles como Emmanuel, como Amélia Rodrigues, sabem muito melhor do que nós, porque eles estão em uma retaguarda do mundo espiritual e sabem o poder terapêutico da vivência do evangelho na mente e no coração de todos nós. Então, ela diz assim, ditos do Senhor e das personagens que participam da sua mensagem em despretensioso convite para o retorno às coisas simples, belas e profundas do Evangelho, hoje escasseamento divulgadas, controvertidas, propositadamente ignoradas, violentamente combatidas. É o que a gente está vendo hoje nos meios de comunicação, que até o governo quer essas questões. A falta de odor evangélico. Amélia Rodrigues, como eu falei na semana passada, ela foi uma teatróloga, uma poetisa, ela foi uma jornalista, um espírito de uma clareza, de uma sensibilidade. Ela diz assim, a falta de odor evangélico nas realizações ditas cristãs da atualidade, fazendo pensar no cristianismo ao qual falta o espírito enérgico e manso, suave e nobre do Cristo. Nós vamos, durante o estudo desses meses, vamos precisar ter alguém aí no grupo para ir pegando algumas frases, palavras de Amélia Rodrigues para consultar o dicionário dos burros. E que eu digo que o dicionário não é dos burros, são dos inteligentes. No justo instante em que o cientificismo enregela
os corações e camadas, as mentes com vigor inusitado, a evocação de Jesus e sua vida, suas palavras e feitos podem ser comparados a orvalho balsâmico depositado sobre pústula ultris em ardência cruel. A nossa amiga Maria Alva está aqui presente. Nós tínhamos combinado de começar o estudo às 20h30, porque das 19h30 às 8h30 tem Conversando sobre Espiritismo com o Divaldo, para não chocar. E eu acompanhei, assisti a palestra de Divaldo, e no chat, eu não vou citar o nome da moça, mas o nome dela é Linda, que todo mundo viu. Era uma moça que estava no chat, Linda. E ela pedindo, por misericórdia, me atenda, responda. E aí, o nosso querido irmão presidente do Caminho da Redenção leu a angústia daquela mulher por conta de um drama que a família dela está passando pela perda de um filho. E as palavras edificantes que no chat, inúmeras pessoas que certamente não conhecia ela, mais de 3.000 pessoas assistindo naquele momento e mandando mensagem edificante para ela. Então, esse orvalho balsâmico que a Amélia fala aqui, não é? É para diminuir as nossas pústulas, os espinhos que ainda estão cravados nos nossos sentimentos profundos. E ela continua dizendo assim: fazer homens fortes e puros, como criancinhas. Eis a meta do Espiritismo, tornando-os hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Não pretendemos realizar, e aqui a Amélia já vai concluindo, ela agora vai dizer a fonte fidedigna para a produção desta obra que eu considero uma verdadeira primícia, se assim eu posso ser redundante. Não pretendemos realizar trabalho de egese evangélica, por nos faltarem os mínimos títulos para tão grande empreendimento. Ou seja, ela vai dizer que falta ainda condições da parte deste espírito para falar de momentos significantes da história de Jesus. Na literatura terrestre, exameiam vidas de Jesus. Nosso esforço alinhou algumas páginas escritas com o carinho de espírito imortal, após a transposição da reveladora aduana da sepultura. Objetivamos contribuir com a gloriosa obra doutrinária do Espiritismo, iniciada pelo eminente mestre lyonês Allan Kardec, a quem tributamos nossos profundos respeitos e homenagens pelos ingentes esforços de restaurador da palavra de vida, mediante o todo granítico e harmonioso da codificação nos tumultuados dias do século passado, e que, inalterada e atual, resiste às investidas da leviandade e da jactância dos aventureiros das questões espirituais através dos tempos. Ela falou uma frase aqui que resume o arcabouço, a solidez da doutrina espírita, quando ela diz assim, mediante o todo granítico. A palavra granítico, uma pedra, uma rocha, um mármore, que significa solidificação. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Essa doutrina que nós esposamos
é a base milenar da proposta primária de Jesus. Emmanuel vai dizer no seu livro Caminho, Verdade e Vida, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo na sua base primitiva. Também é o cristianismo redivivo dos resgates de Francisco de Assis, do ano de 1182. Ele veio trazer a grande revolução para a história da humanidade. Se houve uma grande revolução depois do Cristo, foi a revolução da presença de Francisco de Assis, que iria viver e vivenciar o Evangelho de Jesus nessa base dessa grande rocha solidificada. E aí ela vai concluindo. Alguns apontamentos que se alongam, além das anotações evangélicas, ou que apresentam comentários não incertos nos escritos da Boa Nova. Extraímos-los de obras consultadas em nosso plano de atividade, ou são resultado de esclarecimentos e comentários recolhidos em fontes históricas do lado de cá. Aqui vale uma excelente consideração. Tanto Amélia Rodrigues, eu não sei, Maria Alva, se foi a mesma biblioteca, não é? Amélia, ela deixa claro que ela pegou fontes fidedignas, ou seja, no mínimo ela dialogou com alguns espíritos que foram contemporâneos de Jesus, ou ela própria, Amélia Rodrigues, que eu tenho a minha dúvida se ela foi uma das figuras que viveu na época de Jesus. Além dela pegar informações com espíritos no mundo maior, como a própria Joana de Ângeles, que foi contemporânea de Jesus, Joana de Cusa. É evidente que Amélia Rodrigues conhece Joana de Ângeles, porque qualquer espírito, para dar comunicação através do médium, no quilate do Chico Xavier, toda a obra psicografada, ou melhor dizendo, as 416 obras psicografadas por Chico Xavier teve que passar pelo crivo da razão de Emmanuel. Os inúmeros espíritos, desde Castro Alves, Dom Pedro II, Essa de Queiroz, André Luiz, Humberto de Campos, teve que passar pelo crivo da análise de Emmanuel. É evidente que o médium Divaldo, para que esses espíritos viessem a utilizar a sua psicografia, teve que passar pelo crivo da razão da sua mentora espiritual, que é Joana de Ângeles, que é Joana de Cusa. Então, Amélia Rodrigues, evidentemente, pegou informações desses espíritos, tanto quanto dessas bibliotecas que a gente sabe que existe no mundo espiritual. O primeiro capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos vai falar exatamente sobre isso. De onde que a diferença de Humberto de Campos para Amélia Rodrigues só tem uma, porque as informações são belíssimas. Amélia, ela é poética, e Humberto de Campos, ele é um cronista, ele narra, ele foi um grande jornalista, e Amélia foi uma grande poetisa. Então, você percebe isso nas narrativas do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e as narrativas da Boa Nova, de Amélia Rodrigues. Mas as fontes foram fidedignas. Então, ela vai concluindo e diz assim: a semelhança dos dias em que Jesus viveu entre nós, os tempos atuais ensejam a restauração viva e atuante da mensagem cristã, pois que, convertida em laboratório de experiências aflitivas, que o nosso planeta é chamado de provas e expiações, e nós hoje estamos vivendo essas aflições coletivas, essas aflições individuais. A Terra continua sendo campo rico de oportunidades para a vivência evangélica. É este momento, dentro desta pandemia, que vem uma mensagem dessa
Eu comentava com Jailson, nós precisamos estudar esse livro, Primícias do Reino, exatamente nesse momento dessa pandemia, para trazer um pouco de conforto nas palavras poéticas, nas narrativas do Evangelho de Jesus, pelo verbo terapêutico de Amélia Rodrigues, porque a gente está precisando se requalificar com a mente e com o coração, com palavras edificantes. Não há outro caminho. O único caminho que existe para a humanidade é a verdade. Foi exatamente essa resposta que Jesus deu a Simão Pedro. Eu não sei se vocês sabem. Jesus vivia na casa de Simão Pedro em Cafarnaum. E Simão pergunta ao Rabi, o que é a verdade? E Jesus vai dizer que a verdade é a luz divina total. Essa citação está lá no livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier pelo espírito Neil Lúcio, que ele fala sobre o que é a verdade. Há incontáveis portas de serviço esperando por nós. Nesses dias, isso foi em 67, há 53 anos atrás, olha o que Amélia falava. Nestes dias de cultura e abastança, não é? Pululam também a miséria física e moral, aguardando socorro. 53 anos depois deste prólogo, claro que mudou muita coisa na humanidade. Houve muitos benefícios, houve muitos progressos, mas na questão de alguns aspectos éticos e morais, a gente ainda continua sendo os fariseus do tempo de Jesus. A proposta de Amélia é que a gente repense a forma como nós estamos vivenciando o Evangelho no nosso dia a dia. Faz-se necessário que repontem como primavera de bênçãos as sementes da esperança e surjam, como antes, novos homens do caminho, esperando ter respondido ao chamado do dever, mediante a contribuição deste desvalioso conjunto. Olha o que essa alma generosa vai dizer, né? Deste desvalioso conjunto de páginas, formulamos votos de êxito nas arremetidas do bem aos infatigáveis obreiros, enquanto recordamos com João que ele era a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo, tendo a certeza de que sua luz, desde já, nos clareia interiormente, conduzindo-nos às sendas redentoras do seu reino de amor incomparável. Amélia Rodrigues, fevereiro de 67. Só essa página aqui, meus amigos, do prólogo, dá para fazer um seminário. Só esse prólogo aqui, ela resume a questão da ética do evangelho nas nossas vidas. Me controle aí no horário, viu, Jair? Que nós vamos abrir aqui para que os amigos participem só na discussão do prólogo. Ok. Então, eu vou abrir aqui para que vocês façam algumas considerações ou algumas perguntas. Vamos lá. Ela sinalizou qual é o caminho que nós devemos seguirmos com a vivência do Evangelho. Bom, o silêncio diz tudo. Mas ela diz aqui o seguinte, eu vou repetir, essa introdução foi há 53 anos. Ela nos coloca, todos nós, como espírita, trabalhadores da última hora, somos responsáveis pelo destino do evangelho que nós estamos conduzindo. Todos nós somos. André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele vai dizer o seguinte: os espíritas são os milionários da felicidade.
Por que nós somos os milionários da felicidade? Exatamente por isso. Porque Amélia Rodrigues colocou aqui no seu prólogo: o Evangelho é essa pérola. O Evangelho, ele não deve ser dado primeiro para o próximo, mas o Evangelho tem que ser dado a você mesmo. Antes de você pregar o Evangelho, vá vivenciar as pegadas do próprio Evangelho. E Amélia Rodrigues deixa bem claro, vocês vão ver aqui lá no capítulo 1 sobre Boa Nova, eu vejo que quando ela diz que na literatura terrestre exameiam vidas de Jesus, no esforço de alinhamento das suas páginas, se fala muito de Jesus, mas pouco vivencia na prática a renúncia do Cristo. Há uma frase aqui que eu gostei muito, ela diz assim: o primeiro combatia com as águias, inesperadamente, com violência, astúcia, impiedade. Eu vou colocar, eu peço licença a Amélia Rodrigues, e peço licença a todos vocês. Eu vou atualizar essa questão aqui. O primeiro, a águia, o César, o primeiro combatia com as águias, inesperadamente, com violência, astúcia, impiedade. Aí eu vou pedir licença a Amélia Rodrigues para colocar mais uma frase aqui. O que hoje nós estamos estabelecendo como uma referência de destruição da humanidade: as fake news, as mentiras. Na época de César já havia intrigas, fofocas, disseminação. Se houvesse na época de César WhatsApp, internet, não seria diferente de hoje, não. Mas aí ela vai dizer aqui, e que o segundo, que foi a vinda de Jesus à Terra, assemelha-se à pomba mansa, mensageira da paz. Qual é o símbolo desta pomba mansa, a mensageira da paz? Para todos nós. Foi exatamente por isso que Jesus, em uma das suas parábolas, iria afirmar: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Portanto, faz a gente pensar que Amélia nos convida nessas suas reflexões, quando ela diz assim, que os dois reinos, o reino da luz, o reino da sombra, o self e o ego, esse self e o ego, que vive neste mundo de litígio dentro de você. Eu me recordo quando começou a ter celular que fazia selfie, eu vi as pessoas comentando: eu vou fazer o meu selfie, eu vou fazer selfie, eu faço um selfie e mando para você. Eu não sabia o que era selfie. E aí eu fiquei imaginando que as pessoas estavam estudando Jung, estavam estudando Freud, e que estava todo mundo estudando o selfie. Depois eu descobri que selfie era fazer uma foto com o celular da sua própria imagem. Ou seja, a gente aprendeu, inclusive eu faço isso, quem não faz isso? Você pega o celular e tira a sua própria foto, a sua imagem externa, mas nenhuma tecnologia do planeta, nenhuma tecnologia, nenhum tipo de telefone, banda larga, 5G, vai conseguir fotografar a sua alma interior. Jamais. Porque a ética do evangelho apresentado, que vai ser apresentado por Amélia, é fazer com que a sua iluminação transcorra nas suas cavernas internas, nos seus calabouços internos, como Teresa de Ávila vai afirmar. Teresa de Ávila escreveu uma obra no ano de 1560, se eu não me engano, O Calabouço da Alma. Ela vai falar sobre esses calabouços, sobre esses castelos interiores, e que é desconhecido de nós mesmos. Portanto,
meus queridos irmãos, este belo prólogo vem nos convidar a todos que, neste atual momento da nossa existência, podemos sim fazer uma grande diferença, fazer um novo caminho. Cada um de nós somos capazes de criarmos também o nosso próprio prólogo para o livro da própria vida. Cada um de nós somos um livro vivo, escrevendo páginas futuras que ainda estão em brancas. O que nós vamos escrever na partitura da vida são as nossas ações, as nossas atitudes. Que sejamos esse prólogo, essa introdução que a Amélia nos convida a fazer uma autorreflexão de como é que eu estou me posicionando, me comportando diante da vivência do Evangelho de Jesus na prática. Eu acho que minha amiga Jailson foi muito feliz em ter nos solicitado que a gente começasse 8h30 até 9h30, porque a gente assiste a aula de Divaldo e pega muita coisa que Divaldo está falando. Isso é ótimo. Ou seja, faz a gente, sabe, dar uma continuidade do que esses apóstolos do Cristo estão nos ensinando. Portanto, faltam alguns poucos minutos, mas eu deixo aberto para que a gente, alguém queira fazer alguns comentários. Breve. Senhor James, o selfie não seria considerado uma alimentação do ego? Eu não entendi bem a pergunta, Walter. Você pode formular de novo? Eu não ouvi, Walter. Não entendi. Walter, eu não entendi. O que foi que ele perguntou mesmo, Jairson? Eu não consegui entender. A minha pergunta é em base ao sentido do selfie. Não seria uma alimentação do ego? Eu entendi o que ele quis dizer, o que ele quis perguntar para James, que se a selfie que nós tiramos diariamente, né, porque que James comentou tanto, se não seria, né, a selfie uma alimentação do nosso próprio ego. Eu concordo, eu acho que sim, porque existem pessoas que têm uma necessidade enorme de tirarem fotos e mais fotos, né? As próprias fotos. E isso é uma alimentação do ego. Não sei se James concorda comigo. Sim, agora entendi. Obrigado. Eu acho que sim. Entendi, Walter. Jaciara me deu uma... e, pessoalmente, eu tiro fotos. O que eu quis dizer que quando tanto Joana fala isso nas suas séries psicológicas, que há vamos dizer assim, uma grande luta no nosso mundo íntimo, não é? O lado luz, o lado sombra, traduzindo essa questão do self, o lado luz e o lado sombra que cada um de nós possuímos. Recentemente, eu comentava sobre o cérebro reptiliano, eu comentava sobre as considerações do espírito André Luiz sobre os 3 níveis do cérebro. O nosso cérebro reptiliano tem 300 milhões de anos de evolução, a parte do nosso cérebro reptiliano. O nosso neocórtex tem aproximadamente 50 milhões de anos. A nossa consciência atual tem aproximadamente 10 milhões de anos de evolução. Hoje,
nós estamos o Homo sapiens sapiens. O instinto humano ainda está muito presente por conta dessa linha do tempo de 300 milhões de anos da evolução do cérebro reptiliano, que ainda é muito instintivo. Só que agora nós estamos dando este salto quântico para um superconsciente. Eu sempre tenho comentado que já fomos o homem de Neandertal, já passamos pela era Lucy, já fomos o homem de Cro-Magnon, já fomos seres mais inferiores. E hoje eu estou o Homo sapiens, mas eu não sou o Homo sapiens. Eu estou em uma fase da evolução da raça humana, porque Jesus iria afirmar nas suas bem-aventuranças, dentre as 7 bem-aventuranças, há uma que eu gosto de citar: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que você veja a Deus, você tem que ter o coração puro. Para que você veja a Deus, o seu lado luz tem que estar praticamente mais ativo do que o seu lado sombra, porque nós estamos fadados a nos tornarmos espíritos perfeitos. E no momento em que atingirmos o patamar da evolução, em que a humanidade se encontra, em um mundo de regeneração, que não permeia mais essas sombras daninhas, o lado luz será eternamente a bússola de orientação para o espírito imortal que nós somos, rumo às estrelas. Mas no momento atual, ainda é necessário esse mundo em litígio dentro de nós. Jesus falou na terra, mas ele também se referia a esse mundo litígio de César e da pomba da paz dentro de nós. As grandes revoluções ocorrem dentro de nós. As grandes moradas da casa de meu pai estão dentro de nós. Então, ainda é necessário, porque nós ainda estamos em uma fase de transição, ou como os alquimistas chamam de transmutação do seu mundo íntimo, a sua transição. Bom, gente, então, tem alguma pergunta, Jailson? Deixa eu aparecer aqui também. Olá, gente, estou aqui no YouTube. Se tem alguma pergunta a ser feita, alguma colocação, algo a ser acrescentado? Tem um aqui, Tatiana Vieira, aqui no chat aqui no YouTube. Aqui. Podemos dizer que nós, seres humanos, evoluímos do reino animal da época dos macacos? A pergunta que ela fez, algo ligado mesmo à evolução. Evolução da espécie. Ana, eu responderia com uma resposta que Fritz Jof Capra nos deu. O Fritz Jof Capra, para quem não conhece, ele é o autor daquele livro best-seller, O Tal da Física. Ele esteve aqui em 2004 em Salvador, Tatiana, no Hotel Fiesta. E eu tenho a impressão que esse Fritz Jof Capra andou lendo o Livro dos Espíritos e o livro A Gênese, porque o auditório lotado era uma conferência de um dos maiores ambientalistas. Ele iria dar uma definição, uma síntese do que é a evolução de todas as formas de vida na Terra. Ele disse assim: nós não evoluímos no planeta Terra. Eu vou repetir de novo. Nós não evoluímos no planeta Terra. Aí ele deu uma pausa. O auditório lotado, aguardando o que ele continuaria a afirmar, e ele iria dizer: nós evoluímos com o planeta Terra. O que o Fritz Jof Capra vem dizer é o que o espírito Galileu fala no livro A Gênese, e os espíritos falam no Livro dos Espíritos, que todas as formas de vida na Terra estão em evolução. O homem
o homem das cavernas se comunicava através de grunhidos. O homem de Neandertal tinha dificuldade da sua dicção verbalística. Quando ele tentava expressar o seu sentimento de amor pela sua fêmea, ele expressava através de grunhidos, através de ações grotescas, que para a gente é grotesca, mas era a sua forma de comunicação. E a necessidade fez com que a raça do homem de Neandertal fosse evoluindo e a gente chegasse ao que é hoje. Eu não sei se foi Leon Denis ou foi André Luiz que tem uma frase que diz o seguinte, que nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Tem uma frase, e que isso está no meu livro, que diz assim: a origem do universo e a infinita diversidade de vida fora da Terra. Este John Kovac, um astrofísico da Universidade de Harvard, ele diz assim: somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo. O que o John Kovac quis dizer, que somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo, ele vai dizer, em outra parte do livro, que tudo está em evolução. Os espíritos nasceram simples e ignorantes. Ok, então? O horário já está... um pouco. O Jailson, encerrando, minhas amigas, Jailson me deixa emocionado. O que o meu digníssimo amigo Jailson quis dizer eu vou parafraseando o livro de um protestante, é um livro evangélico protestante, é o único livro que eu indico a todos os espíritas em ler um único livro evangélico. Esse livro evangélico já vendeu 90 milhões de exemplares no mundo inteiro. Vocês encontram lá na distribuidora da Federação Espírita da Bahia. Os passos, o que faria Jesus? O reverendo, eu não vou contar a história do livro, não vou fazer spoiler do livro, mas o que Jailson está propondo nessa introdução e do prólogo, em seus passos, o que faria Amélia Rodrigues? Em cima desse prólogo aí, se Amélia Rodrigues estivesse no meu lugar, diante de uma situação em que eu estou vivendo, o que ela faria? O que Jailson comentou comigo eu disse, Jailson, é diferente estudar o livro A Gênese, o livro dos Espíritos, é muito científico, mas estudar uma obra como Amélia é mexer com o mundo emocional nosso, não é? É o que o Walter fez um questionamento, é a gente tentar mexer com as fibras da nossa sensibilidade e tentar retirar, não de forma abrupta, mas gradativa, as nossas máscaras e vivenciar mesmo o Evangelho de Jesus na sua mais profunda sensibilidade, porque essa é a nossa proposta, minha, de Jailson e de todos. Viver o Evangelho de Jesus diante desses desafios que nós estamos passando. O Divaldo falou hoje que uma família inteira, em 40 dias, foi corroída por esse vírus terrível. O pai, a mãe, a filha e os filhos. Uma família inteira de 5 pessoas. Qual é o consolo que a gente deve dar a uma família dessa? Então, acho que agora é mais do que nunca. Eu comentava isso nas minhas palestras presenciais. Há muitos anos que eu venho falando isso. Eu sempre dizia, essa encarnação, essa atual encarnação nossa, é uma encarnação que é tudo ou nada. Ou você muda ou não muda. Eu já vinha comentando isso há anos. Então, chegou na boca do leão. O que é a boca do leão? Essa pandemia que está nos colocando face a face com o monstro da esfinge. O monstro da esfinge, na mitologia grega, é a morte que vai lhe devorar.
Então, vamos pedir a todos os nossos amigos que na próxima semana vamos ter às 20 horas o Espiritismo na Contemporaneidade, onde vai ter a palestra de Jussara, lá dos Estados Unidos. Ela é simplesmente fantástica, a Jussara Konigord. Ela é presidente do Conselho Espírita Internacional, é uma mulher muito simpática, carismática. Eu tenho certeza que ela vai estar de mente e coração aberto para os nossos questionamentos. Eu venho acompanhando a Jussara, eu tive o prazer de conhecê-la um tempo atrás, e ela vai abrilhantar a próxima quinta-feira. Então, meus irmãos, esse nosso programa Espiritismo na Contemporaneidade, que foi uma ideia nossa, eu e Jailson, que já vem ocorrendo desde o ano passado. Então, sempre uma vez por mês, numa quinta-feira, a gente vai ter o Espiritismo na Contemporaneidade com um palestrante de fora, não é? Então, eu vou pedir à nossa irmã, ou a Jailson, ou então a nossa irmã Jacira, que faça a prece de encerramento. Então, dona Jacira, a senhora pode fazer a prece de encerramento? Tá bom? Faremos. Amado Deus, muita gratidão por esses momentos maravilhosos de aprendizado, e que possamos continuar, né, juntos e acrescentarmos na nossa vida muita coisa que está acontecendo e que não entendemos. Que seja sempre momentos bons, relaxantes e prazerosos, como que nós passamos agora. Obrigada, Deus, que assim seja. Que assim seja. Muita paz, boa noite a todos os meus amigos. Namastê a todos.